Fala galera, aqui é Tafarel Lousada do Visão de Palco, tá? A gente tem esse projeto aí, nós vamos fazer mais uma live hoje aí. Ontem nós tivemos um convidado, o Marinho Duca, falou um pouquinho aí da sua rotina, do seu dia a dia aí. Infelizmente a gravação não ficou muito boa, ela ainda tá ao vivo, mas a internet ali tava oscilando um pouquinho, não ficou muito boa a gravação. Para eu estar repostando, né? A imagem ali ficou picotando um pouquinho, mas o áudio ficou legal, ela tá ao vivo. Mas independente disso, o conteúdo foi bastante importante. E o mais importante que o Duca falou é que assim, é o dia a dia dele, tá? E como eu disse lá, para algumas pessoas podem se aplicar, para outras não. Mas essa live aí que nós vamos trazer toda segunda-feira, que é o Papo de Músico, é pra gente levar um pouquinho do dia a dia dos músicos que vão, com certeza, identificar outros músicos que vivem da mesma forma. E ele deixou algumas dicas lá, coisas que ele acha importante, que ele fez no dia a dia dele e que ajudou muito a ele justamente a viver de música, né? E como eu tô relatando um pouquinho disso, porque assim, como nós vamos de alguma forma aí, tem disso, né? A gente tá na live aqui, estão ligando aqui. E faz parte. E aí o que acontece? Como nós estamos de alguma forma, esse tema que nós vamos abordar hoje vai ser focado também em entender um pouquinho de como viver da música, né? Eu estou lembrando isso. Mas vamos lá. O tema, na verdade, de hoje é o seguinte: a dificuldade de viver de música no Brasil. Eu escuto muito disso dos músicos, né? Os músicos falam muito sobre isso, essa dificuldade de viver da música no Brasil. E eu até fiz uma brincadeira mais cedo, eu estava numa call com um camarada muito focado aí no marketing digital, já tá num estágio aí bem elevado de marketing digital, e ele estava pontuando, né? A gente até comentou o seguinte: os músicos falam como é difícil de viver de música no Brasil porque está no Brasil. Se estivesse em outro país, provavelmente estaria falando da mesma forma, tá? E é um pouquinho desses temas que eu vou abordar aí com vocês, sobre essa dificuldade de viver de música no Brasil, que na verdade não é só no Brasil e provavelmente em qualquer outro lugar, beleza? Então vamos lá, só para vocês entenderem um pouquinho disso aí. Primeira coisa eu quero explicar para vocês assim, o que para um músico a gente entende como é viver de música, né? Assim, é claro que cada um pode viver de música, né, tendo um outro trabalho, tocando esporadicamente, fazendo alguns eventos, não estando ali 100% dedicado, porque o cara até entende que ele vive de música, mas não é a música que sustenta ele. E nesse conceito de viver de música, quando a gente fala isso para os músicos, realmente é o cara hoje ter a música ali como a sua principal fonte de renda, fazer com que a música banque, na verdade, os seus custos, o seu dia a dia, não só banque, como banque também o seu lazer, sua estrutura, né? Não só familiar, como profissional também, basicamente banque suas contas, né? O viver de música basicamente o cara tá trabalhando 100% com a música, tá? Ele fazer da música o principal objetivo de vida profissional, tá? E um dos pontos que eu continuo levantando muito, e ontem, por exemplo, o Duca falou muito disso, quando a virada de chave para ele foi quando ele trabalhava, né? Ele estava ali, ele tinha um outro trampo, chegou a trabalhar há alguns anos e ele tinha a música ali em paralelo. E não era a música que ainda sustentava ele. E depois de pelo menos uns 2 anos ele trabalhando, né? Tô gostando que a galera tá chegando aí. Quem quiser pode fazer comentários e perguntas, tá? Senta o dedo no like aí também, que o like ajuda a entregar, a chamar mais pessoas para nossa live, beleza? E também pode deixar aí algumas perguntas. O Félix continua me ligando aqui. E aí a gente pode basicamente tá trocando uma ideia aí também sobre isso. A galera do D21, beleza? Tamo junto, vamos trocar uma ideia depois aí. Pode deixar as perguntas aí, é o Júnior, né? Então, basicamente assim, voltando lá. Espero que você vai continuar me ligando, tem certeza? E aí, voltando pra lá, o que acontece? Quando a galera, quando o Duca começou a tá ali vivendo da música em si, que ele literalmente definiu, ele basicamente o que ele fez foi focar naquilo que ele realmente estava disposto a fazer, naquilo que ele queria realmente fazer, que era a música, que ele já tinha um ganho com a música, mas não era o seu principal ganho, e ele simplesmente decidiu ali largar tudo, e aí foi lá, né, tipo, né, a gente chama isso no marketing digital de queimou a ponte, né, ele literalmente pediu demissão, foi lá, fez um acordo, né, ele não simplesmente largou tudo, e foi lá, fez um acordo, recebeu
alguma rescisão para ele também ajudar ali no novo desafio dele, mas ele simplesmente foi lá e decidiu fazer com que a música passasse a sustentar ele. E nesse momento, quando ele começou a fazer isso, foi a grande virada de chave dele. Isso já tem alguns anos, como o Duca, a gente começou a tocar junto há mais de 20 anos atrás, então eu conheço a trajetória dele na música, mas já tem alguns anos e até hoje ele vive da música. Tá? O principal ponto dele foi justamente ele tornar a música como seu principal foco. E eu até sei que é difícil, né? Eu sei da realidade, né? Naquela ocasião ele também não tinha família, não tinha filho, né? Os custos se tornam menores quando você não tem uma família para sustentar. Eu entendo perfeitamente disso, sei da dificuldade, só que o que ele mudou foi a postura dele, independente do momento de vida dele, da necessidade financeira que ele tinha. O que ele mudou naquela ocasião foi a postura dele. Ele passou a olhar a música como uma profissão e não simplesmente como um complemento do seu ganho. Tá? Ele chegou num determinado momento que ele largou o emprego e foi só viver da música. Mas não é só a ação que é importantíssima dele ter saído do emprego e focar. Na verdade, assim, a mentalidade foi a primeira coisa que ele trabalhou em definir o seguinte, tá, é isso que eu quero e é nisso que eu vou investir. E aí depois ele foi lá e decidiu realmente ter o tempo priorizado para a música. Né? Que, claro, é muito mais difícil você ter que conciliar um trabalho tipo de 9 às 18 e depois tocar. Né? Vejo muitos músicos que fazem isso, até porque na maioria das vezes a gente está na estrada, a gente está tocando na parte da noite, né? E aí o cara até consegue conciliar assim um trampo com isso. Mas a mentalidade foi quando ele pensou o seguinte, eu vou fazer da música a minha principal fonte de renda. E mesmo que você hoje esteja trabalhando, mesmo que você hoje não consiga ainda queimar essa ponte e passar a fazer com que só a música te sustente, acho que o principal é você mentalizar e definir isso na sua cabeça. Beleza, eu até trabalho, eu até tenho algo que me sustente hoje um pouco mais, algo fixo, né? Porque a grande preocupação do músico não é o fato de você realmente não ter... não que a música não te gere um ganho que seja igual ou até maior do que o seu trabalho. O problema é que muitas das vezes o cara tem 2, 3, 4, 5, 10 shows no mês e de repente tem um no mês que vem. E essa falta de previsão de remuneração, de ganho, é o que tira essa tranquilidade do músico a viver só da música. Né? Eu até entendo que é realmente isso. Só que no momento que ele mudou a mentalidade, ele fez o seguinte, beleza, eu vou trabalhar, vou fazer, se eu não sair, né, que você não saia do trabalho, que você concilie, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer disso a minha principal fonte de renda. Então se eu ganho R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$5.000, R$10.000 trabalhando, e a música você vai criar isso como objetivo. Então assim, a primeira etapa é o seguinte, se você hoje trabalha, coloque como objetivo que a música, no mínimo, te remunere na mesma proporção que o seu trabalho. Porque quando ela chegar a esse estágio, e que provavelmente não deve ser hoje, você vai fazer com que a música tenha isso mensal, né, claro, de forma mensal, isso tenha substituído a sua principal fonte de renda. Tá? Quando você chegar a esse estágio, aí sim, beleza, agora eu precisava de R$1.000, R$2.000, R$5.000, R$10.000 para sobreviver, e hoje a música me traz isso. Mensal, né? Ou seja, eu consigo ter uma base de eventos, de shows, né? O músico não é remunerado somente tocando, né? O cara pode ter estúdio, o cara pode fazer vídeos, por exemplo, postar músicas e virar como divulgações voltadas para um YouTube, por exemplo, e ser remunerado também por isso. Então, assim, existem inúmeras outras formas do músico ter a sua remuneração. Ele pode fazer gravação, ele pode fazer edição, ele pode virar um cara ali, ter um próprio estúdio, fazer a gestão de um próprio estúdio, por exemplo. Então, quando eu falo música em geral, porque aí você está vinculado. Eu tenho muitos amigos que têm estúdio, o cara tem o seu estúdio, né? É o negócio dele também, e ele toca à noite e está inserido 100% na música ali. Tá? Então, assim, quando chegar nesse momento e você criar esse objetivo de realmente fazer a música ter, no mínimo, o teu resultado financeiro que você precisa para viver, essa é a hora que você traça primeiro isso como objetivo. Quando você chegar nesse objetivo, e nós vamos falar aqui como chegar nesse objetivo, tá? Mas primeiro, assim, você tem que direcionar isso, você tem que mentalizar e você tem que querer. Não adianta assim, não, tudo bem, eu vou tocando aqui, quando o mercado melhorar, quando a música melhorar, quando eu tiver show, eu só vou fazer isso. Se você realmente usar a máxima do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, cara, ela pode te levar para alguns caminhos que você, infelizmente, vai continuar a vida inteira aí dando barrigada aí na sua carreira musical. Então, sinceramente,
não vai ser isso que vai, de alguma forma, te projetar, tá? Musicalmente, beleza? Então, assim, esse é o primeiro ponto. Cria um objetivo, cria uma meta para o que você quer e seja lá qual seja for a sua necessidade financeira. Primeira coisa é você criar esse objetivo, tá? Quando você tiver esse objetivo, e aí nós vamos para o como, beleza? Como eu faço isso, né? Que aí está exatamente assim, como viver da música. Então vamos lá, entrando nesse tema do como viver da música. Pra galera, primeiro ponto é o seguinte: naturalmente os músicos vivem da música tocando, fazendo lá da sua arte, da sua música, do seu conhecimento musical, uma remuneração, fazendo show, fazendo os eventos. Então você precisa também fazer com que esse teu conteúdo, esse teu trabalho musical, ele chegue para o maior número de pessoas. E o mais importante, tem que chegar para as pessoas certas. O que seriam as pessoas certas para os músicos? São os fãs? Cara, também, mas não é o principal. Por que eu falo que o fã hoje, eu encaro como não ser o seu principal objetivo de fazer o seu material, o seu produto, a sua música chegar, entendeu? Chegar exatamente para o contratante, para o seu fã. Porque basicamente não é ele que vai te contratar. Não estou dizendo que o fã não contrata. Eu já fiz vários shows que a gente basicamente estava lá tocando e veio um camarada da plateia que se amarrou no show e falou assim: pô, velho, vou fazer um aniversário, vou comemorar meu casamento, vou ter uma festa da minha empresa, pô, vou fazer um baile, vou fazer um evento e contratar a gente para fazer evento, né? Já fizemos evento dentro da casa do cara, dentro dentro da empresa, de N situações. Então pode sim vir do público. Tá? O teu público, o teu fã pode vir a te contratar. Só que na maioria das vezes não vai ser esse cara que vai te contratar semanalmente. Não vai ser esse cara que vai ter o evento toda semana ou uma vez por mês para estar te contratando. Vai ser de forma esporádica. Então você tem que entender, o músico tem que colocar, entender o conceito de que o fã hoje não é o seu principal contratante. O seu principal contratante vai ser o cara da casa de show, que vai te contratar ali semanal, né? O cara que vai te contratar uma vez por mês, né? Vai ser o cara, por exemplo, que trabalha com uma produtora, com um produtor, seja um empresário, seja um intermediador de shows, porque assim, tem uma galera hoje que vive de vender show, tá? Tem uma galera que vive de promover eventos, tem uma galera que vive fazendo eventos locais e eventos, né, regionais ou a nível nacional, que precisa de músicos também, né? Tem gente, por exemplo, além acho que a grande massa vai ser a galera dos bares, restaurantes, das casas noturnas, dessa galera. Mas também tem uma galera que a gente tende a não se atentar, que são as galeras de produtores. Eu conheci um camarada em Brasília, num evento que eu estava lá de marketing, onde o cara é músico, né? Eu acho que até já pontuei alguma coisa sobre isso. O cara é músico e ele basicamente tem uma produtora e ele trabalha com a venda de shows. Ele pega o artista, ele produz, ele divide ali um pouco do comissionamento também do show, né? Divide ali um percentual e ele traz os shows para os artistas. Mas antes disso ele dá uma produzida. Só que o produzir, o que é esse tópico produzir? O produzir hoje em dia não é igual a alguns anos atrás, há 10, 20 anos atrás, que nós tínhamos aí uma gravadora para produzir o nosso CD, né, para colocar a gente dentro de um estúdio, para fazer a produção, a gravação de um CD, a masterização, a mixagem, a prensagem, a tiragem, né, desse material musical da gente. Né? E era muito caro isso. Né? A produção hoje está muito voltada para a internet. Ele, por exemplo, o que ele faz? Ele pega uma banda, se ele entende que aquela banda está dentro do perfil do cluster de clientes que contratam o serviço dele, ele na verdade é um intermediador. Então ele vai lá, pega essa banda, produz essa banda de forma visual, né? E através de vídeos e imagens, né? Vai lá, monta um clipe, faz uma série de sessões de foto, uma série de sessões de gravação, pega eventos dessa galera, dessa banda e produz isso e começa a divulgar isso. Então quando chega lá um cliente para contratar o serviço dele, o que ele faz é o seguinte: eu tenho a banda X, banda Y, e fornece todo esse material e o contratante vai lá e define quem ele quer contratar. Então assim, a produção de hoje é diferente da produção de antigamente. Antigamente a gente ia para o estúdio, ficava dentro do estúdio gravando 2, 3, 4, 5, 10 dias, tinha todo o processo de produção, né, de tiragem, de mixagem, de masterização de um CD,
E o detalhe, nós fazíamos esse CD, definíamos uma música de trabalho, por um CD com 10 músicas, definíamos a música 5 como a música de trabalho, e depois a gente lançava isso. E aí tentava fazer chegar nas rádios, né? Esse era o processo. E assim, o processo era muito inverso do que é hoje em dia. Porque nessa ocasião, você definiu uma música. Então, por exemplo, sei lá, primeiro você teve todo um investimento financeiro para aquilo. De tempo também. E aí você definiu uma música. E aí você bota o seu CD para rodar, para começar a tocar. Daqui a pouco aquela música, a quinta faixa do seu CD, que você acredita que seria a música de trabalho, ela acaba não sendo a música que vai cair no gosto do público. E de repente a música é a primeira faixa do CD que se torna a música mais aceitável, ou a música que caiu mais no gosto da galera, né? Do público, por exemplo. E aí o que acontece? Você tem que mudar toda a estratégia. Hoje em dia a estrutura vem inversa. Antigamente nós produzíamos um material, definíamos qual era o objetivo e jogava para o mercado. E aí você identificava que realmente quais foram as músicas que tiveram maiores desempenhos ali, por exemplo. Hoje em dia é o inverso. Você vê que grandes artistas, eles produzem um EP, eles produzem uma música, duas, jogam aquilo através das mídias digitais, que é basicamente onde nós estamos, e vê qual vai ser a aceitação do público. E aí depois eles definem qual é a música de trabalho. E aí sim eles vão lá e fazem mais investimento. Qual é o lado positivo disso? O lado positivo é que você não precisa investir um valor alto, né? Você não precisa, por exemplo, investir 10, 20, 30, 40 mil em um CD para lançar esse CD. Hoje em dia você vai lá, produz basicamente um videoclipe seu, né, e joga nas redes, né, um ou dois, e vê o que teve o melhor, digamos assim, o que o público mais gostou. Então a operação é inverso. Antigamente nós produzíamos e levávamos para o público e víamos o que o público se interessava. Hoje, né, e aí, só que você já fez todo o investimento, você meio que definia qual era a tua música ali de trabalho. Hoje é o inverso. Hoje você produz, que seja, pega um violão, beleza. Galera, eu tenho aqui 10 músicas para lançar. Eu vou fazer uma live e vou verificar o que a galera mais gosta, qual a música que a galera mais se identifica. E aí eu vou pedir para vocês deixarem um comentário aqui. Inclusive isso fica como sugestão para a galera que trabalha no autoral. E aí eu vou tocar as músicas aqui, né? Vou tocar, né? Eu acho até legal você fazer isso. De repente você pega uma semana de lançamento, né? Estrutura isso, comunica a sua audiência, o seu público, né? Os seus fãs, que você vai estar fazendo isso na semana, sei lá, nós estamos aí na semana 2, a semana 6. Eu vou tocar 2 músicas em 5 dias, cada dia eu vou fazer uma live, vou explicar um pouquinho do conceito da música, vou explicar a história da música, vou explicar como surgiu cada música, e eu vou fazer aí, vou tocar 2 músicas por dia, e no final disso eu vou pedir para que vocês definam, dentro dessas 10 músicas, qual a música mais, a música que vocês mais se interessaram, a música que vocês mais gostaram, qual foi a história que mais tocou em vocês. E aí depois disso, por exemplo, você consegue fazer o inverso. E aí eu te pergunto, nesse processo, o que você gastou? Cara, você não gastou nada, você gastou a tua internet, o teu tempo ali, basicamente isso. E aí veio o retorno da tua audiência. Qual a música que eles mais gostaram, qual a música que eles mais se identificaram. Daí você consegue, por exemplo, botar investimento naquela música que realmente, ou passar a divulgar mais aquela música que você já sentiu que o teu público gostou. Por exemplo, essa é a ferramenta. E aí a história do como viver na música, porque esse é o tema. Essa seria uma das formas, você que faz um trabalho autoral e quer, né, investir ali. Agora, quais são as principais formas de você estar fazendo a música hoje te sustentar? Bom, como eu já tinha dito, é você estar fazendo evento e estar tocando. Só que para você tocar, você precisa, na verdade, estar na estrada, estar fazendo o seu show, para conhecer, para que o público e os contratantes te conheçam. Só que o nosso foco aqui é o contratante e não o público. Não que você não vai tomar ações para que você consiga aumentar a sua base de fãs, de seguidores. Não é isso que eu estou dizendo. E nem que você deixe de fazer isso. Só estou dizendo o seguinte, o seu foco para conseguir aumentar a sua base de shows não está no fã, está no contratante. E aí você tem que começar a fazer o seu conteúdo a chegar nos contratantes. Esse é o principal tema, beleza? E aí eu só queria pedir pra galera, já tem uma galera me chamando aqui no Whats, pode Jordan, né? A galera que tá comunicando, Félix. Cara, pode deixar, faz um comentário aqui, deixa a pergunta de vocês aqui, a gente vai se falando, beleza? E dá um likezinho aí, quem estiver gostando, quem acha que o conteúdo tá interessante.
dá um like aí pra gente estar entregando esse material para mais pessoas. Beleza? Bom, beleza. E aí você tem que entregar seu material para os músicos. Como é que você faz isso? Cara, a primeira coisa é registrando todos os seus eventos, tá? Isso aí, senta o dedo lá, galera. Registrando todos os seus eventos. O que é registrando os seus eventos? É você basicamente estar gravando. É você basicamente estar usando todo o seu dia a dia da música sendo registrado. Por exemplo, forma de fazer isso. Você pode, beleza, tem ensaio hoje com a galera. Cara, vai lá e registra isso. Ou faz uma live, igual eu estou fazendo aqui com vocês. Chamam isso às vezes de um pouco mais produzido, é uma live session. Faz uma live. Transforma o seu momento ali de ensaio para o seu público, para o seu fã e até para os contratantes assistirem, lembrarem de você, fazer com que você esteja nativa. E aí lá na própria live você fala, galera, vou divulgar aqui o repertório para vocês, esse é o repertório que nós vamos dar uma ensaiada hoje, tem show tal dia. Você já pode divulgar o seu trabalho, você já pode divulgar a casa de show, porque com isso você está já fortalecendo o convite para a sua audiência, tá? Para o seu fã, para o seu público, e está ainda assim fortalecendo em qual evento que você vai estar tocando e fortalecendo também a casa de show, valorizando o seu contratante. Para o seu contratante aquilo tem uma importância muito grande, porque ele basicamente vai ver o seguinte, pô, esse cara é um parceiro meu, que além dele vir aqui fazer um show dele, foda, ele também está divulgando a minha casa, está chamando o público dele para assistir. Isso na cabeça do contratante tem muita valia, porque para ele, que também vive do negócio dele, que tem que se preocupar em contratar gente, em trazer público, em se preocupar com toda a estrutura, garçom, o evento em si, né, comida, bebida, o entretenimento da casa dele, e divulgar e trazer pessoas novas o tempo inteiro para a casa de show dele, ele vai perceber que você também está ajudando ele nesse processo. E ele, claro, que vai dar prioridade para quem contribui do que quem, de repente, não agrega em muita coisa, ou só vai lá e faz o seu show. Então, assim, esse é um tópico para você fazer. Grave os seus ensaios, divulgue dentro dos seus ensaios, peça comentário, pergunte o que a sua audiência que já está acostumada a ouvir o seu som, qual a música que eles gostariam de que você incluísse no repertório. Isso gera engajamento, isso gera interação. Todo tema é voltado para como você vive da música. Você fala assim, tá, então o ensaio faz parte disso? Faz e muito. Tá? O ensaio, inclusive, faz para você estruturar o seu show, que é o básico, né? Que as bandas fazem, que isso já é natural das bandas, só que você está agregando isso à sua visualização, a mostrar também a sua parte dos ensaios que muita gente gosta de assistir, mas também faz com que você comece a se divulgar naquele momento, tá? Naquela ocasião ali você já está se divulgando para a sua audiência, para o seu contratante, para possíveis... E aí as pessoas podem, inclusive, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui, vocês podem fazer no seu ensaio. Galera, senta o dedo no like aí, que isso ajuda a chamar mais pessoas. Coloca os comentários e pergunta, porque eu vou responder. Se quiserem, pedem música, que a gente ensaie essa música para vocês. E é coisa bem natural mesmo. Aquela coisa de tipo assim, galera, pô, essa música não ficou legal. Vamos voltar aqui, erramos nesse trecho, a introdução não tá legal. Vamos fazer uma abertura pro show. Porque assim, isso é muito interessante para quem tá na ponta. Esses bastidores, o fã, né, e a galera que é um pouco mais leiga da música, eles não estão acostumados a assistir isso. E isso também é interessante, leva o seu dia a dia. Isso conecta muito a sua audiência nessa ocasião, entendeu? Então, assim, e automaticamente você já está levando isso para mais pessoas. Esse é um tópico, por exemplo. Ou seja, use o seu ensaio para também gerar lembrança do seu contratante e para gerar conteúdo para a sua audiência, que é o seu público. Beleza? Isso é um dos temas. Outro ponto, cara, é bacana gravar os bastidores. Tá? Quem aqui nunca assistiu, por exemplo, um making off, por exemplo, de uma banda? Inclusive, algum tempo atrás, como a gente não está muito nessa era, né? Mas na era da gravação dos shows, né? Muitos show ao vivo, né? Muitas bandas lançavam um show ao vivo e aí faziam o seu show ali e gravavam o show inteiro e transformavam isso num CD, transformavam isso num DVD, né? Na era ali bem do DVD, por exemplo. Cara, o que mais tinha ali era o trecho making off. E assim, eu particularmente adorava ver aquilo, porque eu via a realidade do músico. Apesar de eu conhecer essa realidade, do que é o backstage, do que é essa parte toda antes do palco, aquilo era muito bacana assistir, porque você via a realidade da galera.
né? E para quem também não está na música, inserido na música, também é interessante. Então você simplesmente pode gravar os bastidores. O que seriam os bastidores do músico? Cara, eu vi uma galera fazendo uma parada bem bacana, eles simplesmente gravaram todo o processo. Todo o processo, eles foram fazer um show, era uma turnê, e aí eles saíram de um estado para o outro, e bacana que eles tinham lá um transporte da banda mesmo, né? Era uma Kombi, porra, mega produzida, com o nome da banda, e a galera ia registrando aqueles momentos, e eles paravam para tomar um café, paravam para ir no banheiro, paravam no intervalo, ó, estamos a X quilômetros do nosso show, e ele já ia fazendo o que a gente chama de antecipação no marketing, que é basicamente ele estava anunciando para a galera. Isso gera uma expectativa, quem está assistindo isso. E eles foram editando todos esses processos, né? Gravavam trechos, né? Pô, e agora fulano tá cansado, tá deitado aqui. E aí nesse caminho, porra, puxa uma viola e já faz um som e de repente já produz uma música ali. Ou ensaia mesmo, né? Vamos ensaiar o vocal, vamos ensaiar o back em geral aqui. E os caras foram registrando isso. Né? No momento que eles fizeram isso, cara, eles iam registrando o dia a dia da banda, né? Daquela turnê, digamos assim, como acontece muito em DVD. E aí eles foram lá, chegaram no ambiente para tocar, e aí começaram a montar os instrumentos, e tudo aquilo sendo registrado. Porque daquilo você pode, por exemplo, pegar vários trechos e fazer postagens. E aí, claro, gravaram um show, e gravaram um show, pós-shows, né? Uma sugestão também, pega o depoimento dos seus fãs e pega o depoimento dos contratantes, grave isso e suba para a sua plataforma. Eu pontuo muito o seguinte, na hora que você faz essa gravação, por exemplo, pegue o depoimento do contratante, o cara que te chamou, que está pagando para você fazer o evento ali, isso fortalece muito a mentalidade dos outros contratantes que não te conhecem, que nunca te contratou, mas que existe alguém que está ali chancelando o seu trabalho, alguém que está valorizando, alguém que está reconhecendo o seu trabalho. Tá? Isso, por exemplo, você pode fazer, o ideal é que você faça, a cada show que você faça, pegue o contratante, e assim, de forma natural, de forma íntegra, não é pedindo para ele falar, não, ele vai falar o sentimento dele, se ele gostou, se ele não gostou, e grave aquilo ali. Claro que você vai usar aquilo que realmente se tornar mais interessante para vocês, mas na maioria das vezes, se o cara está te contratando, você te contratou uma, duas, né, ele tende a ter gostado do seu trabalho, senão não teria te contratado. Entendeu? Então você pega isso, por exemplo, um canal fácil de você colocar, coloque em destaque no seu Instagram. Naquele trecho lá em destaque, coloque lá depoimentos. Lá eles não deixam muitas informações, né? São poucos dígitos, né, que você pode colocar ali. Você pode botar depoimentos ou contratantes, por exemplo. Que aí o cara, eu, por exemplo, se eu fosse um contratante e eu tô vendo uma banda fazendo o seu som, seu material tá chegando para mim via internet e quero contratar alguém, gostei do som, a galera tem um bom desempenho de palco, o público tá interagindo. Só que eu não sei como é que é a responsabilidade dessa galera, se é uma galera que se compromete, chega no horário, que entrega o que realmente prometeu, que é o compromisso, que é o show, que é a atração. Eu, como contratante, tenho essas preocupações. Não adianta o cara ser só muito bom, se eu marco o show às 10 o cara chega à meia-noite. Já perdeu o time. Se esse camarada, por exemplo, não tem um desempenho, por exemplo, profissional em cima do palco, né? Se esse cara, de repente, excede ali numa bebida em cima do palco, por exemplo, e desanda alguma coisa, ou até acaba, de repente, gerando algum tipo de constrangimento, ou com o público, né? Então, assim, são essas coisas que também existe essa preocupação. Eu sei que é muito forte falar disso, mas aquele caso da Boate Kiss, eu não estou aqui para avaliar, eu não conheço o caso a fundo, mas, assim, infelizmente teve uma tragédia que foi conhecida mundialmente por uma atitude um pouco equivocada ali de algum integrante da banda, e por favor, não me entendam mal, eu não estou criticando nada, mas assim, até onde eu conheço, foi alguma atitude que infelizmente gerou aquela tragédia, né? Então, assim, imagine o compromisso do contratante em colocar pessoas que são realmente responsáveis. Ontem, nessa live com o Duca, ele falou muito disso, né, cara? O contratante tem várias outras preocupações, entre lotar a casa, cuidar da staff dele, né, tomar cuidado ali em ter o produto, cardápio, né, os garçons, e a banda tem que ser um complemento que vai ajudar, e não que vire uma preocupação para ele. Que os caras consigam chegar no horário, os caras consigam ter responsabilidade e não ter nenhum tipo de problema. Então isso para o contratante também pesa muito.
Tá? Então assim, não me interpretem mal, só usei esse exemplo, o quanto isso pode gerar uma preocupação lá para o contratante. Então quando você entrega tudo de forma profissional ali para o seu contratante, além de você já estar valorizando a casa dele, divulgando, fazendo chamadas para o evento que vai ser na casa dele, divulgar o evento do cara, mesmo que você não esteja tocando, como eu vejo algumas bandas fazendo e eu acho super bacana, né? Eu acho interessante também, você tem que ter esse compromisso e mostrar essa seriedade para o seu contratante, tá? Então assim, e aí basicamente você vai lá, grava todo o seu show, todo o seu evento, né? E não adianta só gravar, tudo isso que eu estou te falando é uma forma de você construir esses conteúdos, só que não adianta você só estar gravando isso. Né? Você tem que estar divulgando, você tem que fazer o seu trabalho, está sendo visto. E aí o que a gente sugere? Que você faça ali pelo menos algumas gravações ali dos seus shows, né? De preferência todos os shows, e não precisa editar nesse primeiro momento não. Suba o seu show na sua plataforma. E aí assim, procure ter Instagram, Facebook e YouTube pelo menos, tá? No Instagram, que é a ferramenta que a gente está falando, ele tem uma limitação, você não consegue subir vídeos com mais de 15 minutos no IGTV, a não ser que você tenha uma conta verificável, a não ser que você tenha uma conta que te possibilite, né, subir vídeos maiores, né? Porém, na grande maioria são no máximo 15 minutos ali no IGTV, né? Então você tem, só que você pode subir isso, por exemplo, no Facebook e no YouTube. Lá não tem limitação de tempo e aí você pode botar o seu show na íntegra. Se você filmou meia hora, se você filmou 1 hora de show, você pode subir ele na íntegra. E o que você faz com esse material, já que o Instagram, que é uma ferramenta que muita gente usa hoje, para você também ter esse próprio material lá? Você simplesmente pega trechos dos seus shows e começa a postar no Instagram. Esses trechos vão fazer com que as pessoas, com que o seu público, o seu contratante, se interesse pelo restante do seu show, pelo restante do seu conteúdo, por exemplo. Tá? Com isso, ele vai tender a assistir vídeos pequenos. A gente chama isso um pouquinho de uma isca dentro do digital, do marketing digital. Essa isca faz o seguinte: o cara vai lá e assiste um trecho você tocando Legião Urbana. Pô, bacana, legal. O cara de repente nem tinha um foco de te contratar. Aí daqui a pouco ele fala assim: pô, mas essa galera posso botar ele para tocar lá no show, lá na casa. Então, aí ele vai buscar mais informações sobre você. E aí você tem que estar divulgando. Você pode, por exemplo, fazer essa galera começar a ir lá para outra plataforma do Facebook, do YouTube. E assim, muita gente não usa o YouTube como ferramenta, tá? Eu vejo que a maioria dos músicos tem lá o Instagram, o Facebook, e postam no Instagram, compartilham no Facebook, e beleza, sem problema nenhum. Só que é o seguinte, cara, pelo Instagram e Facebook é muito mais difícil você achar. Se vocês quiserem me achar, Tafarel Lousada, cara, vocês têm que botar lá, @Tafarel Lousada, tem que ser Tafarel com 2 Fs, Tafarel com 2 L, para me identificar nessas plataformas. Já no YouTube, que é uma ferramenta de busca também, você não precisa disso. Se o cara não lembra, foi no teu show, né? Eu cito esse exemplo porque assim, nós fomos para um evento dentro de um shopping e lugar mais eclético que o shopping acho que não existe, né? Lá tinha público numa praça de alimentação. Então assim, tinha público de todo mundo. Quem gostava do rock, quem não gostava, quem tava ali para ouvir música, quem não tava, quem tava trabalhando, quem tava estudando, quem tava só de passagem, quem tava de lazer, tem todos os públicos ali. E se de repente tem alguém ali que queira contratar o seu show, mas não foi até você, não esperou terminar o evento. Cara, se você divulgou o seu show no YouTube e simplesmente colocou lá o dia e o local, né, o dia, o local, né, o shopping, a casa de show, cara, fica muito fácil dessa pessoa te localizar depois, porque ele vai simplesmente colocar, ele vai lembrar da data, vai lembrar de onde era o evento e vai te buscar lá, vai te achar, vai te mandar uma mensagem e vai chegar até você. Já no Instagram e no Facebook é mais difícil ele fazer isso, tá? Às vezes o cara tá no show, tá numa vibe lá e aí esse cara não conseguiu chegar até você, falar com você fisicamente, mas ele te procura nas redes sociais. Fica um pouco mais difícil se você colocar a casa, a data. Então, por exemplo, o YouTube é uma ferramenta. Além de você colocar o vídeo do tamanho que você quiser, também tem essa sacada de que o cara consegue te localizar lá. Então, assim, poste pelo menos nessas 3 ferramentas. Existem várias outras, mas essas são as principais, beleza? Deixa eu só dar uma lida aqui, que o Jordan está fazendo uma pergunta. Irmão, se você tem uma data aí próxima para um outro mês, como seria melhor para divulgar? Tipo, né, a dúvida dele, uma data próxima de um determinado show, né, para você divulgar
essas datas em si? Jordan, basicamente é o seguinte, cara, o conceito é você estar massificando o seu público e a sua audiência, tá? E vocês podem deixar como perguntas aí, tá, galera? A ideia é essa aqui, a gente tá esse canal aí pra gente estar se falando. Você pode estar o tempo inteiro divulgando. O que eu vejo que algumas bandas fazem, que é muito bacana, eles colocam um checklist dos seus eventos. Se o cara vai, por exemplo, próxima semana, se eu não me engano, é dia 7, 8, e aí você tem show lá no dia 7 e no dia 8. E aí na outra semana, sei lá, vai ser no dia 14. Cara, você coloca isso. Inclusive, isso gera uma visibilidade, isso gera uma percepção de valor muito grande para a banda, porque quem está assistindo vê que você tem uma agenda, vê que você basicamente está na estrada, que você está tocando. Isso não só para o fã, como para o contratante. Esse cara está vendo que você está nativa, que você tem agenda, que você está tocando, e aí você coloca quais são os lugares que você está tocando. E aí você basicamente vai estar divulgando isso em todas as suas plataformas. E aí você pode usar os stories para estar colocando isso, porque assim, no feed, normalmente do Instagram, do Facebook, aquilo, você divulga, aquilo aparece lá, e aí depois de outras postagens, aquilo tende a aparecer menos, aquela postagem, e os stories vão fazer você lembrar a sua audiência, tá? Só para vocês entenderem, os stories, ele funciona muito, muito assim. Primeiro que assim, não tem problema você colocar a sua vida pessoal nos stories, tá? Mas não faça isso no feed. Tá? Eu, por exemplo, faço algumas postagens do meu filho tocando uma guitarrinha, do meu filho fazendo um suco, por exemplo. Isso é aceitável nos stories. Por que é aceitável? Porque o que conecta, na verdade, é o mundo real. Né? As pessoas sabem que o meu dia a dia é assim e elas gostam de ver. Se você parar para analisar, você gosta de ver participar da vida de outras pessoas. Um exemplo disso é novela. É algo bem fictício, mas tem muita gente gosta de assistir uma novela, uma saga, uma série, porque você está visualizando aquilo ali. Só que no seu dia a dia, as pessoas também gostam de assistir isso. Provavelmente você faz isso. Mas isso não cabe no feed. Por quê? Se eu sou um contratante e quero entender da sua música, o que você faz, qual o estilo que você toca, aonde você toca, quem são os seus fãs, quais são o seu público, eu não vou ficar querendo saber da sua vida pessoal. A sua vida pessoal vão conectar sim, vão gerar aquecimento, ou seja, vão gerar interação com outros fãs, com as pessoas que te seguem. Mas eu, mesmo sendo contratante, vou querer ver também o seu dia a dia. Né? Agora, quando eu quiser te contratar, eu não vou querer saber do seu dia a dia. Eu vou querer saber da sua parte profissional. Então, para isso, o feed é a sua parte profissional. O que eu mais vejo são os músicos colocando dentro do seu feed a sua vida pessoal. Falando sobre futebol, falando do churrasco do final de semana, falando... Isso não é recomendável. Por que não é recomendável? Porque eu, como contratante, se quero saber como é que é o seu show e quero te contratar, eu vou querer saber somente da sua parte profissional. Entendeu? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou rolar a sua timeline e vou verificar lá, por exemplo, vou ter várias postagens, mas eu quero ver o show, eu quero ver vocês atuando. Aí eu vou clicar onde tem lá um show gravado, um show postado. Entendeu? Agora, eu, por exemplo, já fiz isso, de estar entrando no perfil dos músicos. Para dar um alô, para mandar uma mensagem, para passar qualquer informação. Cara, o que eu mais vi, o que eu não conseguia ver se o cara era músico ou não. Por quê? Na maioria das vezes eu entrava, por exemplo, no Instagram do camarada e eu tinha que ficar rolando a timeline. Primeiro ponto, ele já não define se ele é músico ou não. Entendeu? Isso é o que eu mais vejo, entendeu? A galera basicamente acaba não já colocando lá na definição do seu perfil quem é você, o que você faz profissionalmente. Então assim, tem lá, normalmente tem uma função lá no Instagram que você bota banda/músico, isso já te identifica como músico. Acho que esse é o primeiro ponto para o contratante. E aí a gente está falando aqui a visão do contratante. Você tem que pensar com a cabeça do contratante. O que você pode fazer para o seu produto chegar ao contratante, que é o cara que paga o seu show. Beleza? Então esse é o primeiro tópico. E o segundo, eu rolava lá para ver, cara, o cara tinha 5, 6, 10 postagens e nenhuma relacionada à música. Então eu não tinha como saber se essa pessoa era músico ou não. Entendeu? Então esse é o primeiro. Esse é um tema para você não fazer as suas postagens pessoais no seu feed. Faça nos stories. Mas não faça nos stories só da sua vida pessoal. Você tem que estar linkando tanto a vida pessoal quanto a sua vida musical também lá nos stories. Porque os stories, ele basicamente chega para as pessoas que já te seguem, tá?
todo mundo que te segue, ele é como se ele tivesse o tempo todo aparecendo para as pessoas que já te seguem. Tá? E lá no feed ele alcança as pessoas que te seguem e também alcança as pessoas novas. Tá? E aí, para isso, vocês precisam também ter, e aí seria um outro tópico, né? Além de pegar o seu trabalho e divulgar, foi lá, gravou o seu show, né, registrou todo o seu dia a dia musical, seja show, seja ensaio, seja o backstage, seja uma entrevista, por exemplo, que você vai fazer numa rádio. A gente chegou a fazer muitas entrevistas, só que não era uma era digital, ou eu não dava atenção para isso, e a gente, o máximo que fazia era foto, a gente não registrava aquele momento, né? Uma entrevista, seja numa rádio, seja numa televisão, seja numa TV local, seja numa emissora de grande porte, seja numa rádio extremamente local mesmo, né? Tem umas rádios, a gente fazia muita coisa de rádio e o cara ia lá, tocava e fazia uma entrevista com a banda, via a história da banda. Cara, registre todos esses momentos e poste e divulgue pelo menos nessas 3 plataformas, tá? Feito isso, você tem que fazer com que esse material chegue para essas pessoas. E aí entra um outro lado, que é um lado de como distribuir isso, é uma parte um pouco mais técnica, que a gente vai falando, vira e mexe eu posto alguma coisa sobre gerenciador de anúncio, que é basicamente como fazer o teu material a chegar impulsionando, né? Que é aquele famoso impulsionar que você bota ali. Você consegue fazer isso hoje a partir de R$ 4,18 é o que o Facebook Ads aceita como mínimo de divulgação diária. E se você reservar ali R$50, R$100 ali, por exemplo, para estar fazendo isso, você vai ver que você vai alcançar uma quantidade bem grande. Eu faço essas publicações, vira e mexe, eu posto lá com apenas R$2 de gasto, né? Não é o investimento inicial, tem que ser isso, mas já teve casos de eu gastar R$5 e atingir a 1.200 pessoas, ter um alcance de 1.200 pessoas. E no orgânico, o que é o orgânico? Que é simplesmente só a postagem, sem você impulsionar, sem você patrocinar. Ele não chega nessa situação, não chega nisso. Eu tive, por exemplo, um exemplo de uma postagem que eu fui lá e botei um valor mínimo e ele chegou para 600 pessoas e quando eu fui lá e impulsionei com valor mínimo ele chegou para 6.000 pessoas. Então assim, às vezes R$5 faz uma baita diferença em fazer o seu produto, em fazer o seu trabalho musical chegar para as pessoas. Isso é só uma ideia, tá? Então assim, como a gente tem esses temas de como fazer você chegar, viver da música, inicialmente a gente vai por esses tópicos. Registre todos os seus eventos e comece a divulgar. Tá? Coloque a sua rotina, pegue a sua rotina e jogue isso dentro da plataforma. Divulgue isso, porque isso são basicamente o que vai conectar e que vai mostrar não só para o contratante, como também para o seu fã. Tá, e quais são os benefícios disso? Tá? Tem uma colinha aqui que eu vou olhando só para a gente relembrar dos nossos temas, mas quais são os benefícios disso? Cara, o benefício é o seguinte, o primeiro benefício é que você começa a fazer o seu trabalho, a criar uma visibilidade e pode não parecer, mas a internet agrega muito valor ao seu negócio, tá? Já teve N situações, e assim, só você analisar o seguinte, você quando vê um cara na internet com o seu material, divulgando o tempo inteiro, fazendo o seu trabalho aparecer, né? Por mais que você não conheça esse cara, uma coisa é o artista que já está lá na mídia, que já tem suas músicas basicamente divulgadas e estouradas na mídia. Você já sabe que esse cara está num outro patamar. Só que quando você vê uma banda, uma galera mais nova, um músico próprio, o cara que, né, faz sua carreira solo, colocando o seu material, tendo a sua música, por exemplo, dentro de uma lista do Spotify, né, tendo, por exemplo, a sua música divulgada, fazendo alguns vídeos, editando, postando, cara, você cria uma percepção de valor muito maior do que às vezes até é. Quando eu falo percepção de valor, por exemplo, o camarada tem um evento lá que ele cobra, em média, eu vou dar um exemplo básico aqui, de R$1.000 é o cachê dele. Cara, o contratante tem uma sensação que aquilo não vale só R$1.000. Isso agrega valor ao seu negócio. Então, esse é um dos benefícios. O outro benefício é que você começa a escalar. O que é escalar? Quando você faz isso no mundo físico, né? Você foi lá, tocou, fez teu show, tem 1.000 pessoas assistindo o seu show. Dessas 1.000, cara, vão vir algumas pessoas falar com você. Provavelmente a maioria vão ser fã. Mas vamos supor que venha 1, 2 ou 3 ali para contratar para outros eventos. Cara, você estava num nicho de 1.000 pessoas, você trocou para 1.000 pessoas. Só que aquele não é o público contratante, de certa forma. Pode até gerar outros eventos, sim, como gera, mas você não consegue escalar.
de 1.000 pessoas vão vir... Eu costumo dizer assim, eu posso arriscar para você que não vão vir nem 10% disso. Se você tocar para 1.000 pessoas, não vão vir 10 pessoas querendo contratar o seu show lá de imediato. Infelizmente. Mas por quê? Porque você está tocando para fã, você não está tocando para público. E beleza, a tua função é essa. Ali você tá, alguém te contratou e você está fazendo o que foi combinado com o seu contratante e está fazendo show para público. Até porque se não tem público, não tem músico, não tem a arte da música, tá? Isso aí é só para vocês entenderem. Não estou dizendo que você não tenha que fazer o show. Você vai fazer o show para o público, sim. O foco é o público. Você não vai dentro, em cima do palco ficar vendendo o seu show ali, né? Não é isso. Você vai fazer o show para o público. Porém, não, na maioria das vezes não é o público que te contrata semanalmente, tá? Então, assim, quando você faz isso na internet, cara, você tem a possibilidade de, por exemplo, identificar uma comunidade sei lá, de contratantes, de casa de show, de promoter, a galera, por exemplo, intermediadores de shows, a galera que faz, que de certa forma tem produtora, não tem. Você consegue fazer isso, você consegue identificar. Se você for numa comunidade de Facebook, tem comunidade para tudo. Eu estou numa comunidade lá, por exemplo, que é a galera que curte músicas épicas, por exemplo. Cara, a galera só posta músicas épicas. Então tem comunidade para tudo ali. Você pode simplesmente entrar, igual existe, inclusive, no WhatsApp, né? Você que é músico, tem contato com outros músicos e às vezes tem grupo de músicos, né? E um músico indica o outro. Pô, galera, ó, tem show, não vou poder fazer, tô indicando aqui, pá. Tem esse processo. O cara que é contratante também tem o grupo dele. O cara se relaciona com outras pessoas que contratam. Então você consegue chegar até essa galera. E no momento que você chega nessa galera, cara, você tá aqui sentado, às vezes com 10 minutos você consegue fazer isso. Se você fosse fazer isso no mundo físico, teria que sair, pegar um carro, um ônibus, sei lá, ir até a casa de show, bater na porta do cara, levar teu material, dar um CD na mão do cara, que se bobear tu vai dar um CD na mão do cara, o notebook dele não tem entrada de CD como o meu não tem, o carro dele não tem leitor de CD como o meu, por exemplo, não tem, como a maioria dos carros com multimídia, os carros, não sei se carro mais novo necessariamente, mas não tem, e o cara não vai nem conseguir ouvir o teu som. Então você tá fazendo uma coisa que não é eficiente. Você entrega o teu CD, foi lá, gastou um puta dinheiro, gastou um puta tempo, gravou, fez tiragem, entrega o CD na mão do cara. Isso eu tô falando porque eu ouvi, isso é uma realidade, mas eu ouvi de contratante. Fala assim, Tafarel, eu não tenho mídia para rodar o CD. Eu não tenho mais onde ouvir o CD. Ou seja, a gente tem que fazer a coisa que é eficiente, a gente tem que fazer essa divulgação daquilo que realmente chegue para as pessoas e para as pessoas certas. Então, com 10 minutos, você, por exemplo, pode fuçar isso e jogar o teu material. E começar a jogar. Você não precisa chegar lá dizendo que você está comercializando o seu show, não. Né? Ou se precisar, fala, não tem problema nenhum. Mas você simplesmente vai divulgar para essa galera. Vai fazer o teu material chegar até essas pessoas. Por exemplo, esse seria um outro tópico do benefício. Você consegue escalar. Né? Para você fazer isso fisicamente, você vai passar o dia inteiro e vai rodar 10 casas de shows. Se você, através da internet, você faz isso para 10, 20, 30 mil pessoas em, sei lá, em meia hora, você consegue fazer o teu material chegar para essas pessoas, beleza? Esse, por exemplo, seria um dos benefícios. E sem contar que, assim, o principal benefício, cara, você vai fazer o que é o tema inicial. Você vai começar a fazer o seu trabalho aparecer para as pessoas certas. Quem são as pessoas certas? Quem contrata. O fã também é a pessoa certa, que você vai precisar dele. E eu já pontuei alguns tópicos. O fã, por exemplo, pode te indicar uma casa. Se você fizer rodar uma pesquisa lá, você tem uma base de fãs, você tem uma quantidade de fãs, e você joga lá no Instagram. Galera, onde vocês gostariam de ver a banda tocando? Né? O pessoal vai simplesmente, faz o seguinte, onde vocês gostariam? Você marca a casa, você marca a cidade, você marca o bairro. Cara, você pode pegar esse comentário e, por exemplo, ir lá na casa de show e divulgar isso no Instagram do cara. Você não vai até fisicamente. Você vai no Instagram, no Facebook do cara e vai jogar isso pra ele, vai marcar a casa de show. Galera, e aí de forma, né, tranquila, você vai lá assim, ó, os fãs da banda X estão pedindo show, aí marca a casa. E marca a casa e deixa o cara ver. Pô, no mínimo o cara vai achar intrigante, falar assim, pô, os fãs dessa galera tá querendo que eles toquem aqui. Sinal que se os fãs dele querem que eles toquem aqui, eles vão vir. Se eles vão vir, eu vou ter mais público, eu vou ter pessoas novas, eu vou ter mais pessoas, ou seja,
Por que não contratar esse cara? E aí o cara, se bobear, ele vai falar assim, pô, mas quanto é que é o show desse cara? É R$ 1.000? 2.000? 5.000? Porque se ele tá no nível do fã pedir o show dele, esses caras estão num outro patamar das bandas que eu contrato. Que chega aqui, não traz ninguém, que não tem uma mídia, que não tem uma plataforma digital, que eu não vejo os caras divulgando o seu trabalho, só vejo eles tocando aqui e às vezes até esqueço dele porque ele tocou aqui há 1 ano atrás e nunca mais ouvi os caras, não fizeram contato, não se renovaram, não trouxeram o seu produto para mim, por exemplo. Isso o contratante não pensa, isso é intuitivo. Isso, quer dizer, ele não fala, ele pensa. Isso é natural, entendeu? Então, assim, acaba que quando você chegar nesse estágio, o cara te enxerga de outra forma. O outro benefício é a valorização do seu trabalho. Você pode, inclusive, estar cobrando mais pelos seus shows, porque a sua percepção de valor aumentou e muito. Porque você faz algumas coisas que os outros músicos não fazem, né? Que é divulgar a sua música, que é tornar a sua música visível o tempo inteiro. Por isso a importância da frequência. Faça um show, sei lá, edite 10 músicas e poste um por dia, né? Pegue fotos e trechos e poste lá nos stories diariamente, 2, 3 fotos. Faça esse processo para você estar sendo visto, por exemplo. Esse é um outro tema, um outro tópico como benefício que vai te gerar bastante visibilidade, beleza? Então, galera, essa live aqui, ela tem, né, um tempo máximo de 1 hora, né? Estou cronometrando aqui, porque ontem, por exemplo, aparece lá, acho que os últimos 20 segundos, aí a gente tem que fazer as recomendações finais, tá? O que eu quero passar para vocês é o seguinte, o conceito da gente, do Visão de Palco, tá? E a gente tem falado muito, justamente para mostrar, muitas das vezes o músico não tem uma orientação, tá? E eu lembro perfeitamente quando eu comecei há 20 anos atrás, que como também não tinha a internet para ter essa facilidade, o músico simplesmente não sabe por onde começar. Como é que ele começa? Como todos os outros músicos. Ele vai lá, aprende a tocar um instrumento, forma uma banda, ou não, ou começa a tocar sozinho, arruma um show, né? Na maioria das vezes toca de graça aqui, toca de graça ali, para começar a aparecer, e ele vai vivendo disso, né? E ele vai tentando viver disso. Como o nosso foco é fazer o músico viver da sua música, isso é basicamente o que ele faz. Só que, como a música, que é uma profissão, existem outras profissões liberais, como um dentista, como um médico, como qualquer outro, que na maioria das vezes o cara só aprende a parte técnica. E eu falo a parte técnica assim, você aprende lá a ser o melhor guitarrista, a fazer solos mirabolantes, com velocidade. Só que a gente acaba que assim, isso alguns anos atrás até podia funcionar. Por quê? Na hora que você identificasse a gravadora, a hora que você arrumasse um bom empresário, na hora que você conseguisse alguém para se projetar, o cara fazia todo o business da parada, né? Ou seja, fazia todo o work, todo o trabalho do musical. Porque como é uma profissão, por exemplo, o cara que abre um consultório hoje, por exemplo, um dentista, um médico, ele precisa se divulgar. Sai da faculdade e abre um consultório. Beleza, já estou apto a atender e abre um consultório. Tá, ele abre um consultório, e eu falo isso de carteirinha, porque minha esposa é dentista, por exemplo, e alguns anos atrás a gente abriu um consultório e ficou esperando paciente. E cadê que tinha paciente? Não entrava paciente. Por que não entrava paciente? Ah, mas eu sou um ótimo dentista, mas não adianta. Por que não adianta? Porque ninguém te conhece, ninguém sabe que você está ali. Né? No mundo físico, por exemplo, as empresas demoram de pelo menos 5 anos para serem reconhecidas no seu bairro. Isso pesquisa isso é pesquisa do Sebrae, por exemplo. Né? E assim, se o cara não se divulgar, não adianta. E para o músico é a mesma coisa. Se você for lá, ser a melhor banda, você ensaia, só que aí você... Tá, beleza, você até toca, mas e aí? Os outros contratantes, como é que eles vão chegar até você? Como é que você vai se divulgar? Como é que você vai fazer o seu trabalho? E aí, cara, não dá para fazer como há 10, 20 anos atrás. Quero esperar alguém fazer a sua super produção. Hoje está na tua mão. Hoje a internet, esse canal está aqui para isso. Hoje você liga a sua câmera no ensaio, você liga a sua câmera igual eu liguei aqui e fala para quem quer te ouvir. E toca o som para quem gosta do seu som. E divulga para quem realmente quer ouvir o seu trabalho. Para quem quer que você mostre e toque o seu som, entendeu? Então, assim, isso é o principal ponto. Só que você precisa, pelo menos,
ter uma noção mínima de fazer o seu trabalho chegar, que é o que a gente está fazendo aqui, que é mostrar para vocês um pouquinho da visão de que o músico não pode ficar só se preocupando com a parte do musical, ele precisa se preocupar com o marketing do negócio dele, ele precisa se preocupar com o business do negócio dele, ele precisa sim fazer com que o seu trabalho chegue para mais pessoas, porque dessa forma vai chegar no nosso propósito, que é ajudar o maior número de músicos a viverem da música, divulgando o seu trabalho. Aqui ficaram inúmeras dicas que você pode rever, isso vai ficar no ar, inúmeras dicas para você basicamente conseguir implementando aos poucos e fazer com que realmente você aumente sua base de show e passe a ser contratado e faça mais eventos e valorize seu cachê, que ele saia de 500 para 1.000, de 1.000 para 5.000, de 5 para 10.000. Claro que não é da noite pro dia, mas é com muito trabalho. Só que assim, galera, se eu tô realmente aqui levando um conteúdo para ajudar vocês, dê atenção pro marketing. Olhe um pouquinho, monte a sua plataforma e faça o seu trabalho musical chegar para as pessoas que realmente vão contratar o seu show. Beleza? Bom, aqui é Tafarel Lousada do Visão de Palco. Queria só deixar para vocês que nós temos o nosso canal também lá no YouTube, que está como Tafarel Lousada, 2 Fs e 2 Ls. E também no Facebook, @Tafarel Lousada Oficial. E aí basta só vocês acessarem lá. Lá a gente tem conteúdo, como eu disse, no Instagram os vídeos são menores, os conteúdos são menores. E lá também no YouTube e no Facebook a gente consegue colocar os vídeos um pouco maiores. Esse, por exemplo, vai ser um que a gente vai rodar nessas plataformas e eu vou subir com ele. Beleza? Obrigado, tamo junto. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aí, tá? Obrigado pela galera que estava presente e vamos junto. Um abraço, até mais.